Olá, pessoal! Bom dia! Tudo bem, gente? Aqui é a professora Michele Carvalho. Estou de volta e hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios do livro, tá? O seu livro 1, né? O caderno 1 do 7º ano, lá na página 74, ok? Então, prepara aí o seu material, pega o livro, pega aí o caderno, né? Porque a gente sempre faz algumas anotações importantes. Pega sua caneta, seu lápis, enfim, tá? Se prepara, pega seu material pra gente, então, começar a correção das atividades, ok? Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre os termos da oração, o sujeito e o predicado. Se você quiser recapitular comigo, abre então na página 73, ok? Uma página aí anterior aos exercícios que a gente vai corrigir, tá? E lá na página 73, você tem a explicação do que é o sujeito, do que é o predicado. A princípio, nós já sabemos que eles são os termos essenciais, lembra? Termos essenciais que compõem uma oração. Então, a oração ela tem que ter verbo, correto? Lembrou? Então você tem o sujeito, que é o ser sobre o qual a gente declara, né, alguma coisa, sobre o qual a gente fala, não é isso? E nós temos o predicado, né? Toda aquela parte ali do verbo em diante é o predicado, tá? Esse predicado pode ser verbal, nominal, e a gente vai vendo isso ao longo da nossa aula aqui, tá bom? Bom, pegou seu material, gente? Acompanhando aí comigo? Então vamos lá. Na página 75, deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu sair daqui para não te atrapalhar. Você abre o livro aí, tá? Vamos lá. Na página 73. Abre na 73, tá? Aí, ele vem primeiro apresentando, né? O sujeito é o termo da oração sobre o qual se faz uma declaração, como eu havia falado. E o predicado é o termo da oração que indica a declaração sobre o sujeito, tá? Então, ficou bem claro isso aí, porque a gente já vem trabalhando, né, sujeito, já vem falando sobre o sujeito. Então, eu tenho certeza que você já sabe identificar, reconhecer o sujeito e o predicado na oração, correto? Na página 73, nós temos assim duas orações, olha só. A peça da escola falava sobre nutrição, tá vendo aqui? E aqui, muitos vegetais são fontes de fibras, tá? Essas duas orações estão aí na sua página 73. Eu, na hora de digitar, botei o 5 aqui, mas você desconsidera, é 73, tá bom? Então, vai lá. Aí ele quer saber o seguinte, vamos para o que interessa. Sobre a forma verbal nas duas orações, ó, nessas duas orações, assinale a afirmativa correta. Nas duas orações, o verbo ele concorda com o sujeito, ou seja, é flexionado no plural. Nas duas orações acontece isso. O verbo está no plural nas duas orações. Presta atenção aí. E na B, nas duas orações, o verbo concorda com o sujeito. A primeira no singular e a segunda no plural. Será que é isso que está acontecendo? Ó, a peça da escola falava sobre nutrição. Sujeito aqui, a peça da escola, correto? Falava está no singular, então um está concordando com o outro, né? Ok? Verbo concordando com o sujeito. Agora observa essa. Muitos vegetais é o sujeito, são fontes de fibras é o predicado, são aqui é o plural, ou é o verbo e está no plural. Então, está concordando aí com esse sujeito, ok? Então, nós temos a letra B. Olha aí, a letra B, tá? É a que está correta. Tudo bem? Podemos passar? De acordo com esses exemplos, acompanha aí comigo. Podemos concluir o quê? Tá aí no seu livro, hein? De acordo com esses exemplos, podemos concluir o quê? Que o sujeito ele manda no verbo, isto é,
O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Número é singular ou plural, né, gente? E pessoa. Primeira pessoa, eu. Terceira pessoa, eles, tá? E na B? Será que o sujeito não mantém nenhuma relação com o verbo? Será que é isso, gente? E aí? O que vocês marcaram aí, ó? Agora aqui, certinho, página 73, tá? Aqui embaixo. O que vocês marcaram? Será que foi a letra B? Será que foi a letra A? Então, vamos ver? Vamos verificar? Letra A, né? Como eu já havia falado, e quem prestou atenção, pegou. O sujeito aí, ele manda, né? Vamos dizer assim, no verbo. Então, o verbo acaba concordando com o sujeito, tá? E aí, gente, presta atenção aqui, ó. Você percebeu nessas atividades que o sujeito estabelece com o verbo do predicado uma relação que determina a flexão da forma verbal? Essa relação é chamada de concordância verbal, tá? Se não me engano, eu já havia comentado, né, numa aula anterior sobre a concordância verbal. O verbo precisa concordar com o sujeito, tá legal? Então, anota isso aí, circula. Como isso aqui está no seu livro, você pode passar uma caneta fluorescente, você pode sublinhar, você pode destacar de forma que facilite o seu estudo, tá bom? Então, aí na página 73, lá embaixo, lá no finalzinho, depois do último exercício, começa assim, você percebeu. E aí você pode sublinhar essa parte então, tá legal? Vamos lá, vamos seguindo, vamos para a próxima página. Ah, tem ainda uma afirmação ali, ó. O sujeito é o termo da oração que determina então a flexão do verbo, né? Beleza. Aqui, gente, essa é muito interessante, muito legal. Na página 74, tá? Na página 74, você tem essa tirinha aí, né? Vamos ler? Vamos fazer a leitura juntos? Diz assim, ó. Não dá. Repara que o personagem, ele tá aí, né, insatisfeito. Olha a carinha dele. Não dá. Por mais que a professora explique, eu não entendo esse negócio de sujeito e predicado. Aí a Mafalda. É fácil, Miguelito. Se eu digo, por exemplo, esse lixo enfeia a rua, qual é o sujeito? E o Miguelito logo responde, o prefeito? Bom, olha a carinha aqui de Mafalda, né? Gente, vamos lá. Esse texto é uma tira ou uma história em quadrinhos? E aí, o que você respondeu? Explique a sua resposta. Olha só. Não pode ser histórias em quadrinhos, porque para ser história em quadrinhos tem que ter mais de 4 quadrinhos. Nesse caso aí só tem 3. Então, é uma tira, tá? É uma tira. E aí quem respondeu certinho que é uma tira, acertou, ok? Tá bom? Muito bem. Então, ainda com a tira, a letra B pergunta o quê? Aplicando o modo como você aprendeu a identificar o sujeito na oração, me acompanha aí na página 74, tá? Do livro. Pede para você reescrever a explicação de Mafalda, olha só, para que Miguelito possa entender melhor. Então, como é? Imagina que você deva explicar para alguém, né? Imagina que seu coleguinha está com dificuldade e não sabe identificar o sujeito na oração. Como que você explicaria para ele? E aí? Eu vou colocar aqui mais ou menos uma forma e você vê se bate aí, se você compreendeu essa questão e se você explicaria dessa forma também, tá? Então, olha só. Imagina que você está explicando aí para o colega. Para identificar o sujeito, primeiro devemos encontrar o verbo na oração. Aí você encontrou o verbo, nesse caso aqui, ó, esse lixo enfeia a rua, né? O verbo é enfeia. E aí,
Em seguida, você pega o verbo e faz a pergunta: o que enfeia? O que está enfeiando a rua? E a resposta logo vem: esse lixo. Ou seja, esse lixo é o sujeito da oração. Então a gente identifica, a gente reconhece o sujeito na oração através da pergunta que a gente faz ao verbo, tá? A gente pega o verbo da oração e aí pergunta, tá certo? Deu para entender? E é dessa forma que você também deve explicar aí ao seu coleguinha, tá? Letra C. Como Mafalda poderia explicar ao Miguelito sobre a identificação do predicado na oração? E aí? Como é que ela ia explicar para ele? Pensa um pouquinho. Já identificamos o sujeito, né? Agora só falta identificar o predicado. O que a gente ia falar? Ó, olha aqui. O que restar na oração será o predicado. No exemplo, enfeia a rua. Então, esse lixo enfeia a rua. Ou seja, lembra que eu falo tudo a partir do verbo? Então, você pode também entender dessa forma, tá? O verbo enfeiar e aí seguiu, ó, enfeia a rua. Essa parte é justamente o predicado na oração, ok? Na letra D, ainda na página 74, olha lá comigo, acompanha aí. De que modo Miguelito interpretou a explicação de Mafalda? E que efeito de sentido essa interpretação promoveu aí na tirinha? Quando a Mafalda faz a pergunta para ele, né? Na verdade, ela dá o exemplo, não é isso? Quando ela diz, é fácil, Miguelito. Se eu digo, por exemplo, esse lixo enfeia a rua, qual é o sujeito? E aí, gente, pensa comigo. Ele levou essa pergunta muito ao pé da letra, não é isso? Ele olhou para o lixo na rua e ele logo jogou a culpa em quem? No prefeito, né? Então, vamos lá responder? Olha só. Miguelito entendeu a questão ao pé da letra, isto é, de forma literal e não de forma sintática. Por isso, identificou o prefeito como o sujeito da ação concreta e não da oração, como devia. Gente, separa bem isso para você entender, tá? A oração, aquela parte que aparece escrita no balãozinho, tá? E a ação é justamente o efeito, né, do verbo, ok? Então, essa interpretação equivocada aí do menino, né, do Miguelito, acaba promovendo um certo humor na tira, tá? E aí, pessoal, deixa eu te explicar uma coisa. Quando a gente fala de humor nas tiras, geralmente o aluno, né, não achei graça não, professora, ou então, humor? Onde tem humor aqui? Não tem humor? O que acontece, gente? O humor na tira é justamente o momento inesperado, sabe? É aquilo que não deveria acontecer e acontece. É algo inusitado. Então, assim, o humor é justamente baseado, de repente, numa crítica, tá? Então, a gente tem que ficar atento à tirinha, que em algum momento alguma situação inesperada vai acontecer e é ali que você vai precisar identificar o humor da tira. Tá legal, gente? Então fiquem atentos aí a esses detalhes, tá? Porque acaba ajudando, né? Na hora de você realizar a sua interpretação, ok? Número 3, vamos lá. Só que esse número 3 é da página 84. Por quê? Porque na página 75, se você observar o lado aí, é a explicação, né, que a gente já deu na aula anterior, tá? Os tipos de sujeitos, a posição do sujeito em relação ao verbo, ok? Então, essa página, ela tá explicando, né, a 76 também, toda a parte teórica do sujeito e dos tipos de sujeitos, ok? Na 77, olha aí, tá?
ok? Aí, eu vou fazer com você o seguinte, lá na página 78, antes da gente ir para 84, como está aí no slide, pega lá comigo, na 78, tá? Abre lá, 78. Isso. Fica aqui comigo, olha só. Tô aqui com o livro em mãos. Não coloquei essa parte aí no slide, mas vou falar aqui com você. Associe, lá no finalzinho da página tem um exercício, ó. Associe os tipos de sujeito aos exemplos adequados. Então, nós temos sujeito simples, sujeito composto, sujeito implícito, sujeito indeterminado, ok? Tudo isso a gente já viu. O que você vai fazer agora é justamente reconhecer, tá? Classificar. Então, nós temos aí, já memorizei minha fala. Calma aí, a gente já vai classificar. Presta atenção. Olha a próxima. Pararam a peça. A próxima frase. Você vai ser o pão? É, você vai ser o pão. Ou peão. Você vai ser o pão. Tá escrito aqui no meu livro. E a última frase. O pai e a mãe de Calvin não viram a peça. Então, gente, vamos lá. Vamos identificar o sujeito simples? Sujeito simples, aquele que apresenta um único núcleo. Ok? E aí? Onde é que está esse único núcleo aí? Justamente naquela frase, né? Você vai ser o pão ou o peão. Não sei se foi algum erro aqui de datilografia do livro, né? Mas, enfim. Aí você pega o verbo e faz a pergunta, né? Vai ser... Quem é que vai ser o pão? Quem? Quem que vai ser o pão? É você, tá? Então, aí, sujeito simples, ok? Sujeito composto, pessoal. Onde é que tá a frase do sujeito composto? Na última, né? Olha lá. O pai e a mãe de Calvin não viram a peça. Repara, quais são os sujeitos aí? O pai e a mãe de Calvin. Quais são os núcleos? Pai, mãe. Então, sujeito composto, ok? Sujeito implícito, que é aquele sujeito que está escondidinho, é o oculto. Então, onde é que ele está aí? Sujeito implícito. Ó, quando diz assim, já memorizei minha fala. Quem é que já memorizei? Olha a terminação verbal, memorizei. Eu, primeira pessoa, né? Então, esse eu, ele não aparece explícito, escrito aí na oração, mas você identifica, tá? Por quê? Por conta do verbo. Então, você tem aí o quê? Um sujeito implícito, ok? Letra C. E restou pra gente o sujeito indeterminado, né? Letra D. Pararam a peça. Pararam. Olha só, verbo, né? Pararam. Quem parou? Você não identifica. Está relacionado à terceira pessoa, ok? Eles pararam. Então, quando você identificar esse eles, é porque o sujeito é indeterminado, tá? Esse eles, lógico, é subentendido. Você não identifica, ele não aparece explícito aí na oração. Você vai perceber o sujeito indeterminado pelo verbo. Pararam, falaram, cantaram, subiram, escreveram, apareceram. Deu para entender? Essa terminação é que vai indicar para você que o sujeito é indeterminado, beleza? Vamos lá então, seguindo. Vamos para a página 84. Vamos lá? 84, ok? Eu vou sair daqui para não te atrapalhar e depois a gente volta. Número 3, né? Número 3. Indique o sujeito e o predicado das orações a seguir. Então, olha só, letra A. O teatro ele teve sua origem no século VI AC, né? Antes de Cristo. Qual é o sujeito, qual é o predicado aí, gente? Vocês fizeram essa? Repara só, vamos pôr em prática o que a gente vem falando, né? O sujeito é tudo que eu declaro sobre ele, o predicado é a partir do verbo. Então, aqui, eu posso pegar o verbo e fazer a pergunta para encontrar o sujeito. Então, quando a gente diz o teatro teve sua origem no século VI, o que é que teve, ó o verbo aqui, ter, né?
o que é que teve sua origem no século tal? E aí alguém vai responder, o teatro. Ah, muito bem, o teatro, então, é o sujeito, né? Porque teatro é núcleo do sujeito, tá? E predicado é toda a parte aí do teve sua origem no século VI antes de Cristo, ok? Então, olha aí a resposta. Conserta aí. Beleza? Certinho? Podemos seguir? Então, vamos lá. Na letra B, essas festas duravam dias seguidos. Olha lá. Pensa comigo, gente, primeiro. Onde está o verbo? Você está aí com o seu livro, né? Página 84, letra B, do número 3. Essas festas duravam dias seguidos. Faz o seguinte, circula o verbo, sublinha o verbo. Olha o verbo aqui, duravam, né? Verbo durar. E aí faz a pergunta, o que é que duravam dias seguidos? Ah, encontramos então o sujeito, ó. Essas festas, beleza? E a partir, então, de duravam, nós temos o predicado. Olha lá, vê se você acertou. Sujeito, essas festas. Predicado, duravam dias seguidos. Belezinha, gente? Muito bem. Letra C. Ele transformou o teatro. Gente, qual é o verbo aqui? Transformou, ok? Circula aí o verbo, transformou. Quem transformou o teatro? Ah, ele. Então você encontrou o sujeito, né? Beleza. Então nós temos aqui, ele é o sujeito e o predicado é tudo a partir do verbo. Transformou o teatro, tá? Na letra D, esse acontecimento é o marco inicial da ação dramática. Olha lá. Qual é o verbo aqui, gente? É, né? Sim, esse ézinho com acento é o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Lembrou? Muito bem, verbo de ligação, né? Legal. Então vamos lá. Qual é o sujeito aqui? Esse acontecimento, né? E todo o restante aqui, ó, é o marco inicial da ação dramática. É o nosso predicado, ok? Tá? Muito bem. Faça a correção aí no seu livro, hein? Se estiver muito rápido, gente, pausa o vídeo, tá? Mas não deixa de fazer a correção, ok? Letra E, pessoal, vamos lá. O proscênio destinava-se ao líder do coro. Então, olha só, o que é que se destinava, né, ao líder do coro? O proscênio. Então, nós temos o sujeito. E o predicado destinava-se ao líder do coro, ok? Certinho, gente? Muito, muito bem. Vamos lá, então? Letra F. A letra F diz assim: assim surgiram os prédios teatrais gregos. Tem verbo aí, pessoal? Claro que tem, né? Muito bem. Qual é o verbo? Surgiram. Isso. Então sublinha, circula, identifica esse verbo que é muito importante. E aí, gente? Qual é o sujeito aí? Ué, professora, calma, vamos pensar. Pega o verbo e faz a pergunta. O que é que surgiu? Ah, então reparou? Olha onde o sujeito está. O que é que surgiu, gente? Os prédios teatrais gregos, ok? E o predicado? Assim surgiram, tá? Pode acontecer essa ordem aí inversa? Pode, lógico. Lembra que a gente falou dela? Então. Foi? Certinho? Muito bem? Ótimo. Na página 85,
Antes da gente ir para o exercício 5, presta atenção aqui em mim, tá? Olha só, de novo eu vou para o seu livro, você vai me acompanhar aí com o seu. Aí no número 4 diz assim: identifique o núcleo do sujeito das orações do exercício anterior. Esse exercício que a gente acabou de fazer. É para você identificar o núcleo, tá? Eu não coloquei esse quadro aqui, mas eu vou corrigir com você. Depois, indique a que classe gramatical ele pertence e a ordem em que os termos da oração se apresentam. Tranquilinho, né, gente? Dá para fazer. Então, vamos lá. Se você observar, pega lá a primeira frase. O teatro teve sua origem no século VI. Se a gente falou que o sujeito é o teatro, qual é o núcleo? Teatro, né? Então, você escreve aí, ó, núcleo, teatro. E aí, qual é a classe gramatical dessa palavra teatro? Teatro é um substantivo, ok? E ele pergunta o seguinte, ele quer saber em que ordem dos termos da oração essa palavra aparece. Se ela está no sujeito e esse sujeito está iniciando a oração, então está na ordem direta, tá? É só você escrever aí dentro do quadrinho, na coluna correta, tá bom? Letra B. Qual é o núcleo, pessoal, da frase? Essas festas duravam dias seguidos. Festas, não é mesmo? Festas é o núcleo, festas é um substantivo, tá? E também está na ordem direta, ok? Lembra que a ordem direta começa com o sujeito, depois o verbo e em seguida seus complementos. Belezinha? Ok. Na letra C, ele transformou o teatro. Ele é o sujeito, né? Ele é o núcleo, tá? E ele, qual é a classe gramatical? É um pronome, né? Pronome pessoal do caso reto, ó. Eu, tu, ele, ok? Lembrou? Ordem direta também na oração, tá? Na letra D, esse acontecimento é o marco inicial. O que é o marco inicial? Acontecimento, né? Então, acontecimento é o núcleo, tá? É também um substantivo, ok? E também está na ordem direta, beleza? Na letra E, proscênio, aí é o nosso núcleo, que também é um substantivo e também se apresenta na ordem direta, ok? E na letra F, assim surgiram os prédios, ou seja, o que surgiu? Prédios, né? Prédios, então, é o núcleo, tá? Escreve aí, prédios, que também é um substantivo, ok? Só que nesta oração, a ordem está, lembra que eu falei? Inversa, ok? Então, escreve aí, corrige aí, tá bom? Muito bem. E assim a gente pode ir para o exercício 5, né, gente? Para você identificar e classificar o sujeito das orações a seguir, apontando os seus núcleos, ok? Então vamos lá? Vamos fazer? Deixa eu sair daqui para não atrapalhar você. Olha aí a letra A. A arquibancada, a orquestra, o tumulê, o proscênio, o palco formavam o prédio teatral grego. Vamos lá? Que tipo de sujeito é esse? Composto, né? Porque olha quantos núcleos, pessoal. Arquibancada, orquestra, tumulê, proscênio, palco, tá vendo? Todas essas palavras aqui são os núcleos do sujeito composto, ok? Letra B. A arquibancada era feita de pedras. E aí? Que tipo de sujeito é esse, gente? Simples, né? Só tem um núcleo, olha lá. Arquibancada, ok? Muito bem. E na letra C, encontramos diferentes vestígios dessa cultura artística em nosso teatro contemporâneo. Calma aí, então vamos pensar. Encontramos diferente. Olha só, quem é que encontrou alguma coisa aqui, gente? O nós, né? Ele não aparece, então está implícito. Esse sujeito é implícito, ok? Nós. E na D, pessoal?
Os rituais sagrados, as procissões e os recitais duravam dias seguidos. Sujeito composto, né? Nós temos aí 3 núcleos, olha aqui, rituais, procissões e recitais. É lógico que você não escreve o E, nem o OS, tá? Somente mesmo as palavras, ok? Tá? Elas são núcleos do sujeito composto. Composto por quê? Justamente porque apresenta mais de um núcleo, ok? Muito bem. Posso passar? Vamos lá, me acompanha aí. Número 6, lá no finalzinho da página 85, diz assim: leia os trechos inspirados no texto. Tem um texto anterior, né, na página 83 e 84. É importante que você leia, tá? E aí, com base nesse texto, foi retirado algumas orações. Então, na letra A, o sujeito dos 2 verbos destacados tem a mesma classificação? Olha só, no seu livro, qual é o verbo que está destacado? Vestiu, não é? E fingiu. E aí quer saber se esses verbos têm a mesma, se o sujeito dos verbos, né, tem a mesma classificação. Tesses, tespes, vestiu e fingiu. Olha aqui. Não, né, gente? Porque o sujeito do verbo vestiu, tá vendo? É tespes, é um sujeito simples. Ele está determinado, a gente consegue identificar ele. Já aqui, ó, e fingiu ser um deus, tá vendo? Quem fingiu? Né? Embora determinado pelo contexto, a gente leu a história e sabe, mas não aparece escrito. Então, esse aqui, o sujeito está implícito, ok? Ele não está escrito aqui na oração, tá bom? Então, fique atenta a isso, a perceber os verbos. Por isso que eu falo sempre, primeira coisa, reconheça os verbos. A partir do verbo, você faz a pergunta e chega no sujeito, tá? Essas festas aconteciam uma vez por ano, na primavera, e eram uma homenagem ao deus Dionísio. Agora nós temos aí o verbo aconteciam e eram, tá? Identifique o sujeito do verbo aconteciam e classifique-o. Essa parte aqui, ó, a letra B e a letra C, está na página 86, ok? Vire então a sua folhinha aí para você poder fazer a correção dessas duas e assim a gente finalizar os exercícios de hoje, tá ok? Então vamos lá, letra B, o verbo aconteciam, ele tem o sujeito simples, que é essas festas, tá vendo? Ó, o que acontecia uma vez por ano? Essas festas, tá? E o eram, ele pergunta aqui, ó, o sujeito do verbo eram é indeterminado? Não. O sujeito do verbo eram é implícito, pois pode ser determinado pelo contexto, já que aparece na oração anterior. Ok, gente? Deu para entender? Tá? Então é isso. Faça a correção, faça a revisão das suas atividades, né? E esteja com o material todo em dia para facilitar o seu estudo, porque afinal de contas as provas estão chegando e você vai precisar, não é isso? De todo o exercício pronto, de todo o trabalho feito, porque isso acaba ajudando você também a estudar para a prova, não é? Então tá bom, gente. Vou finalizar com vocês aqui, tá? E a gente se vê então numa próxima videoaula, tá? Fica com Deus, um beijinho e tchau, tchau.